as surpresas reservadas por Deus para seus filhos. Eles excedem as mais translocadas fantasias em termos de prazer e alegrias. As lendas das Mil e Uma Noites, com seus tesouros e fantásticas aventuras, não passaram de tentativas anacrônicas de zombar do futuro. Saibam que o futuro pertence a Deus, amigos, e as promessas divinas nos carregam e nos entregam certezas e esperanças. O esforçado aprendiz de ontem já se tornou professor. Todos saberão usar as suas ferramentas. É só se consolidar do bem e tudo trará algum benefício, com certeza. As agruras de outrora servirão de lições para os felizes habitantes da nova terra e dos novos céus. Tema de hoje será barreiras da mente cristão descrente. Problemas existem, e a existência deles prova que Deus está nos avaliando, torcendo pelo nosso progresso espiritual. Ninguém de nós é lançado fora como indigno de atenção. Se assim fosse, o Pai Celestial manifestaria indiferença. Toda a prova sinaliza, portanto, a misericórdia da continuidade. O apóstolo Paulo fala sobre isto advertindo: meu filho, não desprezes a disciplina do Senhor, nem desanimes quando repreendido, porque o Senhor corrige a quem ama e censura quem reconhece por filho. Hebreus 12, versículo 6. Não se trata apenas de imposição de sofrimento emocional ou físico, para arrefecer temperamentos rebeldes. O Pai Celestial detém o direito de nos castigar. Nos castigar. Eu mereço castigo. Temos que dizer sempre. Seremos avaliados também pelo aprimoramento do raciocínio, pela clareza das respostas e pela velocidade do entendimento. Tudo isto compõe saúde integral de corpo e alma. O Crispim aparece como bólido, vindo de não sei de onde. Rosto afogueado mostra impaciência. E ele me diz: Getúlio, na sua ingrata missão de encontrar textos contra autênticos teólogos, você hoje está tentando desenhar Deus malvado. Você pegou carona com o apóstolo Paulo e tenta impingir ao Pai Eterno a severidade para com os eleitos e indiferença para com os demais. Os eleitos é que sofrem, será? E garantem que a imposição vem sendo aceita e atendida. Eu já conheço tais figurinhas, Crispim. Não precisa entrar em detalhes. Eles rejeitam o que o autor de tudo lhes manda para benefício deles mesmos. Eles dizem:
Não aceito esta dor de estômago, não aceito. Não aceito este caroço, nem este câncer que o demônio mandou. É sempre o demônio. Imaginem a audácia de quem se intitula estudioso da Bíblia. Se fossem realmente cultores das Escrituras, Crispim, eles entenderiam as palavras de Paulo. Não desprezes a disciplina do Senhor, nem desanimes quando repreendido, porque Ele fere a quem considera filho. Hebreus 12, versículo 6. O pai dá umas varadinhas na perninha da criança, por quê? Para alertá-la quanto ao futuro, para torná-la disciplinada. O Evangelho afirma que o Senhor fere a quem considera filho. Vejam só. Não são os malignos que nos fazem adoecer, como dizem estes galalaus. Eu faço todas estas coisas, diz Jeová, em Isaías 45, 7. Se o Altíssimo se declara autor das correções, donde esses tais tiraram autoria das advertências como sendo de Satanás? Donde? Procurem Isaías 45, 7 e vocês se surpreenderão com a matéria contida neste texto e que nunca foi abordada por eles. Eles fogem de tudo que destrói seus argumentos. Eles fogem de tudo. Aliás, se eu colher subsídios no livro de Jó, a coisa fica ainda mais clara, amigos. Bem-aventurado é o homem a quem Deus corrige. Jó 5, verso 17. Não desprezes, portanto, a disciplina do Todo-Poderoso, pois Ele fere e Ele mesmo cura. Suas próprias mãos manipularão os curativos. Jó 5, versículo 18. De 6 angústias serás liberto, e a 7ª nem te alcançará. Jó 5, versículo 19. Percebam, justificados 6 aborrecimentos que te alcançaram por decreto divino. O Pai Celestial repetiu meia dúzia de advertências, mas finalmente aprendestes a lição, porque na 7ª, alertado pelas lições do Altíssimo, o texto diz que a punição passou de largo, esqueceu daquela pessoa. Não fossem as correções inevitáveis, e continuarias sofrendo pela maldade e pelos erros. Lembra-te das palavras do ao paralítico de Betesda, curado por Jesus. Vejam só. Não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. João 5, versículo 14. O karma negado por teólogos distraídos brota como fértil sementeira das entrelinhas da Bíblia. Certamente já lhes ocorreram dificuldades para entender como funciona aparelho eletrônico. Embora relato minucioso do técnico, você sente dificuldades em compreender aquele mecanismo. Termina nocauteado e surpreso pela momentânea incapacidade. Como explicar indisposição quando sempre o consideraram lúcido e atencioso?
Você tinha certeza que tiraria o problema de letra, mas deu branco. Decisões aparentemente fáceis, de repente ficam embaralhadas e insolúveis. Essas reações não são casuais, não. Elas têm causa ou causas. Todos nós, no emaranhado de circuitos elétricos que existem em nosso cérebro, dispomos de milhões de lembretes. Às vezes, no entanto, quando surge algo a definir, eles mesmos atropelam o nosso raciocínio e ficamos em zero. Os psicólogos denominam tais deficiências como barreiras mentais. A causa mais frequente do impedimento é emocional. Dentre os vilões, o principal deles é o medo. Ele pode apagar nossas reservas mentais. Podemos imaginar situação atípica. Alguém está sendo perseguido por adversários implacáveis que desejam alcançá-lo para acerto de contas. Este alguém consegue ver a chave do próprio carro ali. Ele enxerga a chave. Está em sua frente. Enxerga a dita chave, mas não registra o fato. Quando o terror pânico toma conta, o raciocínio desce a nada. A memória deixa de funcionar. Até pequena apreensão pode criar este tipo de barreira. E neste ponto, amigos, nós vamos fazer a primeira interrupção do programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. E convidamos nossos amigos para acessarem o nosso site. Ele já está na telinha, por gentileza de bons amigos. E não esqueçam as centenas de palestras no YouTube e no Facebook Live TV Ponta Grossa. Dia e noite à disposição de vocês. As páginas Getúlio no YouTube, constantes do site, estão linkadas em lista de palestras. Escolha dentre elas, clique e aprecie e divulgue. Este programa é gravado nos estúdios Fernando Martins e todo o conteúdo se encontra no Facebook Live TV Ponta Grossa. Procure as palavras Quarta Dimensão nos quadradinhos de ofertas e o Getúlio aparecerá, com certeza. Parabéns e agradecimentos aos amigos Fernando e Zube pela preciosa colaboração. Nossa gratidão da mesma forma para aqueles que nos incentivam através da internet, partilhando deste trabalho. Obrigado, amigos. Na sequência do nosso tema, barreiras da mente cristão descrente. Foi feita pesquisa com 50 estudantes universitários. Deviam ajustar certo número de frases em código singelo, fácil, sem o menor mistério. Pela extrema simplicidade da tarefa, ninguém supunha que terminaria em zebra.
Numa das frases, deliberadamente, embutiram a afirmação capciosa, repleta de más intenções. Minha família não respeita minhas opiniões. Foi o texto selecionado para provocar desacertos no ajuste da carapuça pelas vítimas da falta de respeito familiar. A pegadinha envolveu todos os participantes. A publicação ostensiva do desrespeito desencadeou efeitos inesperados. A atmosfera carregada produziu acirrada troca de insultos e no frigir dos ovos, os resultados da pesquisa foram desastrosos. O poder de raciocínio esvaziou e os estudantes flagrados como vítimas de suas famílias se recusaram a permanecer no recinto. Foi desastre total, amigos. Quando algo desagradável nos incomoda, o raciocínio e a destreza são afetados. Para voltarmos a pensar, será preciso remover barreira que paralisa o nosso pensamento. A pressão excessiva reduz reflexos e desorienta os viventes. Embora alguns orientadores defendam pressão incessante como estímulo no que concerne ao raciocínio, nós discordamos. Quando compelidos por insistente arrastão, a adrenalina produz energias dobradas, explicaram eles. Isto pode até funcionar quando se trata de campo de provas esportivas, porque nesses casos predominam energias físicas. Será diferente quando buscarmos ideias novas ou tentarmos resolver problemas na órbita mental. Opressão aqui jamais será acolhida com boa vontade e satisfação. Nesses casos de desempenhos mais abstratos, qualquer tentativa de apressar resultados terminará frustrada. O professor Jerome Brunner, da Universidade de Harvard, treinou ratos a procurar comida através de labirinto. Os ratos, que estavam 12 horas sem comer, alcançaram a merenda depois de 3 tentativas. Os ratos, com 36 horas de fome, gastaram 20 vezes mais tempo. A ansiedade da fome embotou seus parâmetros de direção. Eles esqueceram o caminho, tantas vezes utilizado. Pressa é inimiga da perfeição. Idêntico princípio se aplica aos seres humanos. Excessivamente motivado, jogador de futebol aflito, poderá chutar para fora a penalidade máxima. Candidato a emprego gagueja na entrevista e perde a cobiçada vaga. O ansioso participante de programa de perguntas e respostas esquece algo de trato constante. Ele está sempre em contato com aquilo e de repente esquece. Quando acontece fenômeno desse tipo, a melhor solução, ou talvez seja até a única, será dar tempo ao tempo
moderando expectativas. Valerá mesmo procurar distrações que afastem a fixação enfermiça em uma única direção. Pescaria, esporte ou qualquer outra atividade que seja do seu agrado poderão restabelecer o equilíbrio perfeito, precioso. Observar a natureza é outra opção com ótimos resultados. Precisaremos dar tempo à mente para restabelecer pleno domínio das emoções. Tudo de forma natural, que não seja acompanhada de pressa ou de afobação. O ruim somado ao aflito resultará o péssimo. Empacarmos do péssimo, recusando o remédio, ganharia proporções de doença grave. Mas ainda além destas, existem outras barreiras mentais igualmente desagradáveis. Iludidos autores consideram suas obras o máximo, coisa louca. Orgulhosamente julgam ter alcançado o fim da linha e descansam na doce complacência da conquista do pódio. Pobres mortais iludidos pelos gênios das sombras, escancaram atitudes e palavras para consolidar liderança dentre os menos dotados. Todos eles ostentam títulos bizarros para impressionar. A vaidade neles é a trava que os identificará a algures como enganadores. No dia do juízo final, amigos, eles exibirão seus feitos gloriosos diante de Jesus. Imagine se pode. Eles darão uma de grande, uma de bom, uma de melhor. Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não realizamos tantos milagres? O Cristo juiz lhes responderá na mesma hora: nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que obrais a iniquidade. Mateus 7, versículos 22 e 23. Graças a Deus, a Bíblia prevê futuro sombrio para os enganadores de todos os tempos. O Cristo juiz vai encaminhá-los para planetas inferiores, onde temporariamente não terão plateia para as suas fantasias. Eles ainda ignoram que a perfeição não é deste mundo. A vaidade deles só servirá para travar o surgimento de ideias novas. É outro tipo de barreira mental igualmente perniciosa. O próprio Criador eterno reconheceu na Bíblia que havia feito o homem demasiado imperfeito e se arrependeu de tê-lo criado. O próprio Deus deu mão à palmatória. Jeová se arrependeu de ter criado o homem do sexto dia. É o que diz a Bíblia. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara e que ele era continuamente mau. Então se arrependeu de tê-lo feito. Gênesis 6, versículos 5 e 6. Deus reconheceu ter falhado na concepção de sua obra. E existem mortais atrevidos se exibindo como perfeitos exemplares
da raça humana. Que será dessa gente, Senhor? E neste ponto, amigos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Retornamos com o terceiro bloco do programa Quarta Dimensão. Amigo nos procurou e fez uma pergunta capciosa. Getúlio, tenho dúvidas sobre algo que me parece contraditório. Jesus disse: aquele que vos entregar copo de água em meu nome não perderá seu galardão. Marcos 9, versículo 41. Simples copo, Getúlio recebe prêmio. Agora uma outra situação. Depois de fazer de tudo, dizei, somos servos inúteis. Tão somente fizemos nossa obrigação. Lucas 17, versículo 10. Simples copo de água valeu o prêmio, Getúlio. Tarefa enorme, nada mereceu. Por que isto? Qual a razão dessa contraditória revelação divina? Eu explico, amigo. O copo de água revela a recompensa divina. A recompensa divina. A missão bem desempenhada mostra não a reação de Deus, mas a nossa reação. E o cristão, o que o cristão tem que ser? Modesto e desapegado. O Pai Celestial gratificará sempre. O servo diligente jamais pronunciará simples palavrinha marcada por exaltação do seu ego. Ele sabe que Deus não aprecia vaidade e orgulho. Que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a direita. Foi ordem de Jesus. E depois desse pinguinho de doutrina, a continuidade do tema de hoje. Barreiras da mente cristão descrente. Infelizmente, figurinhas da terra olvidam exemplos divinos, elaboram na falsa concepção de que chegaram ao derradeiro degrau e explode o orgulho. Eu tenho ouvido pregadores declararem que as curas feitas por eles são definitivas. Eles são os reis da cocada preta. As doenças não voltarão mais, dizem eles. Demônios expulsos por nós não retornam. Eles se consideram mais poderosos do que Jesus. Pois Jesus disse para o paralítico de Betesda: não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. João 5, verso 14. O mestre Galileu curou o paralítico, mas deixou claro que a doença poderia voltar se ele não fizesse sua parte. Esses pregadores, intérpretes da Bíblia, se atrevem a prometer cura definitiva, colocando Jesus como alguém menos poderoso. O que eles fazem não tem volta. Na opinião deles, é claro. No meu entendimento, o benefício se condiciona à ficha limpa, porque existe uma coisa que se chama karma.
e outra coisa que se chama justiça divina. Mesmo depois da cura, o paralítico de Betesda perigava. E Jesus foi sincero. Não peques mais para que não te aconteça coisa pior. João 5, verso 4. Não somente a paralisia estaria de volta, a reincidência agravaria ainda mais o desalento do enfermo. Cada um receberá segundo suas obras. É doutrina bíblica. Não peques mais para que não te aconteça coisa pior. É censura aos negadores do karma. Se aquele paralítico, depois de curado, continuasse praticando transgressões, a doença voltaria com maior intensidade ainda. Isso demonstra que tais pregadores iludidos ainda não admitiram a perfeita aplicação da justiça mais alta. Voltando aos outros mencionados também, estes se renderam ao cântico da sereia e viajaram na maionese. Preconcepções falhas também podem surgir de pessoas com elogiável folha corrida de vitórias. Tais criaturas são profissionais experientes, dizem seus advogados. Ninguém pode negar-lhes a experiência. Concordamos que experiência é subproduto de esforço. Concordamos. Com todas as suas virtudes e qualidades, todavia, a experiência pode tornar-se perniciosa e bloquear o advento de competidores. Projetos criativos podem agonizar, rejeitados por esses sabichões que desprezam competidores. O que não se origina deles não tem serventia. É a expressão desses caras. Nunca fizemos algo parecido com isto, dizem eles, exaltando preconceitos por todos os poros. E o projeto, muitas vezes de grande utilidade pública, morre na casca pelo preconceito de alguns. Antídotos já foram usados contra tais práticas venenosas. Mas esses sabichões sempre escapam pela tangente. Os laboratórios Bell, no século passado, usaram estratégias simples para neutralizá-los. Colocaram leigos, pessoas sem formação científica, no meio da equipe de pesquisadores, para forçar aqueles maiorais a descer do seu pedestal de soberba e simplificar a vida. Este servia de estopim, provocando acesas controvérsias. Era inevitável discussão acalorada e o novato se tornava verdadeiro Dom Quixote, cutucando doutos colegas com vara curta. Ele os espicaçava até que acordassem da soberba antipática e se tornassem humanos. O fato do personagem nada entender, sua simples presença desafiava, por intervenções esdrúxulas, o lado didático daqueles doutores. Aquela voz autorizada pela diretoria tornou-se pedra no sapato dos pesquisadores, impedindo que eles se acomodassem. Ninguém nega
que tudo na vida pode ser melhorado. O povão é taxativo na condenação da mesmice. Nada é insubstituível, diz o povo. Outro detalhe importante: existem questões cujo resultado pertence ao futuro. Somos forçados a correr riscos e apostar na incerteza. Nesses casos poderemos ganhar ou perder, porque acabamos de adentrar o imprevisível. Ou caminhamos no escuro, ou permanecemos imóveis, imobilizados. É pegar ou largar, seguir em frente ou desistir. Na primavera de 1903, o irmão de Rosetta House insistiu para que ela adquirisse ações da fábrica de automóveis de um tal Henry Ford. Ressabiada, temerosa, ela aplicou $100. Em 1919, Dona Rosetta recebeu $95 mil em dividendos. E naquele mesmo ano ela vendeu os $100 de ações por 260 mil. Arrependida de não ter aplicado mais. O problema, meus amigos, é que nós não conseguimos adivinhar o futuro, porque o futuro a Deus pertence. Passando pelo Rio de Janeiro, família de Santa Catarina ficou entusiasmada. Finalmente, iremos conhecer o bondinho famoso. Num posto de gasolina, extravasaram euforia. O frentista imediatamente se manifestou, irritado, casmurro, desconfiado. Eu jamais entraria naquela geringonça, ele disse. Por que não? Perguntaram. Tenho meus pressentimentos, respondeu ele. Não podemos negar a livre manifestação daquele frentista. No entanto, será prudente advertirmos. Pressentimentos são ninhos de perigosas barreiras mentais. E neste ponto, amigos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já atingimos o último bloco do programa Quarta Dimensão. O tempo passou rápido com o cavalo de raça. E coloquem na agenda sexta-feira como nosso dia de encontro. A partir das 15h30 das sextas-feiras, sempre estaremos aqui na TV Vila Velha, ao vivo e a cores. Na próxima sexta-feira, focalizaremos outro assunto ligado à Bíblia e aos Evangelhos. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto de hoje: barreiras da mente, cristão descrente. Ninguém menospreze ensinamentos que dormem na memória da raça humana. Eu confesso a vocês que já recebi preciosas lições de pessoas simples
e algumas até de pouca idade. Se a resposta não satisfizer, porém, ainda assim deveremos insistir. No conjunto de opiniões encontraremos solução satisfatória. O certo será insistir sempre, jamais desistir. Juntando acervo de lições, algo adequado sempre aparece. Alhures, professor pediu aos estudantes que apanhassem bola no fundo de um cano posicionado na vertical. Um cano posicionado na vertical. Colocou na mesa martelo, alicate, réguas, canudos de tomar refresco, alfinetes e balde d'água. Balde contendo água. Depois de inúmeras tentativas usando instrumentos oferecidos, o aluno Adriano encontrou a solução. Derramou água do balde no cano e a bola imediatamente apareceu. A água levantou a bola. Foi só estender a mão e alcançar aquela bola. A solução, pela simplicidade, apontou bloqueios mentais nos outros. Vejam isto, meus amigos. Instrução rígida, livresca, não é fator preponderante. Um analfabeto pode ter suas ideias. Um analfabeto pode resolver problemas. Sem muletas de enciclopédia, porém, usuário de instrução livresca perde o chão. Se os professores e os pais martelam a cabeça da criança, impondo o nosso certo e o errado dos vizinhos, a mente da criança petrifica naquele preconceito. A minha verdade e a tua mentira norteará o desenvolvimento daquela criança. Ela olhará os outros pelo alto de uma torre de cristal. O nariz empinadinho será mera coincidência. Aquela criança perderá o jogo de cintura para encarar a vida com leveza. Lições erradas, amigos, marcam como ferro em brasa. Espírito independente, zelador de ideias, sim, admitimos a importância de aprimorá-lo. Este seria o rumo certo. Espíritos abertos, que moldam espaços para o mundo e para os seus habitantes. Nariz empinado está fora de moda. Escutei pregador respondendo pergunta de confrade da sua igreja. Eu tenho na mão R$100, explicou o devoto. É o quanto disponho para contribuir numa lista de socorro que está passando ali na praça. Eu conheço alguém que precisa de ajuda. Pelas leis divinas, devo entregar este valor ao necessitado ou na tesouraria da sua igreja. O pregador da televisão repetiu na prédica o que ele respondera para o moço. É claro que a prioridade sempre foi e será a igreja. O que Jesus dirá no dia do juízo final, meu caro pregador, Jesus foi bastante claro quanto a prioridades. Tive fome, me destes de comer. Serão palavras com que o Cristo convocará os escolhidos para o reino.
O texto não fala nem de igrejas, nem de religiões. O texto mais importante do mundo, no dia mais importante do mundo, falará de socorro e de solidariedade, e esquecerá tudo mais. Aquele que se diz cristão e não prioriza socorro aos aflitos, está com barreiras mentais na cuca. É um descrente. Pode ser até batizado, mas batizado sem muito sentido, porque ele é um descrente. Este pregador que se diz defensor da Bíblia falseia seu zelo. Aqueles que ficarão à direita do Cristo serão portadores de passaporte que fala no socorro aos aflitos. O resto é resto. Quem combate a assistência social é vítima de bloqueio mental. A seguir, transmitirei o método mais eficaz para combater barreiras. Primeira cláusula: vale tudo, preconceito nenhum. Segunda cláusula: quanto mais malucas se mostrarem as ideias, tanto melhor, porque discutiremos com mais largueza. Proibido criticar sugestões a priori está em terceiro lugar. Depois de esgotadas as participações, o grupo discute em conjunto os méritos e deméritos de cada uma das manifestações. Então ele escolhe por consenso as ideias aproveitáveis. Esta técnica pode ser usada diante de qualquer problema. Inúmeros pensam melhor do que um único cérebro. Se persistirem os bloqueios, apesar de tudo, ainda restará o conjunto de experiências que foram partilhados naquela mesa. Eu li Alhures, depoimento de escritor famoso. Ele disse que passou dias e dias em busca das primeiras frases para romance que estava escrevendo. Nada que colocava no texto satisfazia seu senso artístico. Simplesmente ele desprezou aquele princípio que a sua musa inspiradora teimava em sonegar e seguiu adiante. Deixou o espaço vazio para preenchimento posterior, quando a inspiração voltasse. A sequência do trabalho criou imagens que preencheram esplêndida página inicial. Mais adiante ele deu marcha ré e conseguiu redigir com brilhantismo a primeira página do seu romance. Muitos problemas são menos difíceis do que aparentam e aparecem menos e merecem menos atenção do que lhes dispensamos. Você está viajando cheio de vontade de tomar banho. Uma tarde ensolarada, quente. Aquela água que você acaba de descobrir está fria que até dói. Coloque nas suas cogitações a vontade de tomar banho, a falta de água quente, a temperatura gelada daquele rio e tome a decisão. No momento que você pular na água fria, este problema de temperatura será coisa do passado. Viu, amigo? Não foi bicho de 7 cabeças que você imaginava. Veja que os problemas que nos paralisam podem ser vencidos quando geramos energia para enfrentá-los. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós
levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. E para vocês, amigos, além desta câmera, podem ter certeza de uma coisa. Eu estou vibrando e pedindo ao Pai Celestial que nos reúna e que distribua bênçãos sobre todos nós e as nossas famílias. Bênçãos de saúde, principalmente, de alegria de viver, de prosperidade, paz no coração, tudo de bom, mas acima de tudo, meus amigos, muito amor, amor pródigo para ser distribuído de forma generosa e movimentadora e cheia de alegria de coração também, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, meus amigos. E boa tarde para todos.